Então é isso, abra a sua Bíblia. No segundo livro de Samuel, capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus. E Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 siclos e que cingia uma espada nova, intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás comigo a peleja, ou conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração na noite de hoje. E queremos, Pai, declarar mais uma vez que tu tens liberdade na pessoa do Espírito Santo para ministrar os nossos corações, Pai. Fala conosco, Senhor, o que o Senhor deseja comunicar com a tua igreja essa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, estava falando aqui do pastor Júnior, né? Que estará com a gente no jantar de casais. E pastor Júnior é um amigão, né? É alguém que a gente desenvolveu uma amizade já há um bom tempo. E todos os anos eles recebem 1-2 vezes por ano a visita da cobertura espiritual deles, ali na cidade de Nova Trento. E eles sempre convidam a gente, né? Para participar dessas programações com a cobertura espiritual deles. Ano passado minha esposa já esteve lá, a pastora Mena também, a gente esteve com eles, com o pastor Jamê Nobre, né? E esse ano esteve com eles ali, esse final de semana, o genro do pastor Jamê Nobre, eles são lá de BH, de Belo Horizonte, né? Que é o pastor Alessandro. E eu fui convidado sexta-feira, no meu dia de pregar lá no Desafio Jovem. Sempre na primeira sexta do mês eu prego lá. E vou lá, é um jeitinho de ver o Lucas também, né? O Lucas está lá, a gente esteve levando algumas roupas para ele lá esse final de semana também. E o Júnior disse: não, eu te libero, sexta-feira não precisa ministrar, vamos participar com a gente lá do discipulado lá com o pastor Alessandro. Eu disse: amém, vamos lá, né? Eu gosto de estar no meio de gente, gosto de estar no meio de pastores, e a gente está sempre, a gente entende, né, amados, que há um só corpo, né? A palavra de Deus diz que há um só corpo, e nós somos membros desse corpo, e é sempre bom estar ali no meio de pastores e líderes. A gente é muito abençoado. Algumas palavras foram ministradas ali, e na sexta-feira à noite, e uma das palavras que foram ministradas foi essa que eu acabei de ler para vocês, e eu quero repartir com vocês, porque essa palavra aqui, eu já preguei ela em outros lugares, nunca preguei aqui, mas é uma palavra que traz uma advertência muito séria para todos nós, né? A palavra de Deus que o mesmo Davi, aquele Davi que venceu o famoso gigante Golias, né? E a maioria das pessoas conhece essa passagem, né? A famosa vitória de Davi sobre Golias. Esse Davi que venceu Golias, né? Que derrubou o gigante,
aqui, numa outra batalha, por muito pouco, ele não perdeu a sua vida. Faltou muito pouco, mas muito pouco mesmo, para ele perder a sua vida. Ele só não perdeu a sua vida porque Deus levantou um soldado de Davi chamado Abissai, filho de Zeruia, que socorreu Davi no momento que ele estava ali para perder a sua vida. E porque esse soldado socorreu Davi, conseguindo ferir o filisteu e matando o filisteu, Davi se escapou da morte. E o que a gente aprende aqui, amados, com essa passagem? Que nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós, por mais que tenha vencido alguma coisa nessa vida, por mais que a gente tenha vencido já algumas guerras, por mais que a gente já tenha tido algumas conquistas, isso não significa que nós estamos agora imunes a tudo e a todos, né? A palavra de Deus é bem clara. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. O diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, amados, Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Não pense você que Satanás ele tem pena de alguém, porque Satanás não tem pena. Quando a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir, eu falava hoje pela manhã, eu estou dando um curso de casais para um casalzinho de jovem que de vez em quando vem aqui no culto aqui, né? O Alisson e a Daniela. E eu estava falando para eles, quando a Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir, né? Um ladrão, que é uma das figuras de Satanás, né? Ali no caso de João 10, o ladrão ali, ele representa o salteador das ovelhas, né? Que é aquele que entra no aprisco da ovelha para roubar as ovelhas, né? Então tem o ladrão e também tem pastor ladrão de ovelha também, né? que existe nesse mundo que a gente vive, né? Que são aqueles que ficam roubando as ovelhinhas do aprisco do outro, mas isso é uma outra pregação, né? Então, amados, o inimigo não está de brincadeira com ninguém, né? Não pense você que porque nós estamos aqui, eu quero crer que todos que estão aqui, eu quero crer que todos nós estamos de pé. Nós até cantamos aqui no domingo passado, né? Você lembra, né, que a gente cantou aqui, né? Abatidos, né? Mas não destruídos, né? Pressionados, né? Mas não desanimados, né? Estamos de pé, né? A perseguição não parou, a igreja, né? Então a gente cantou aqui profeticamente que estamos de pé, e eu creio que estamos mesmo, né? Eu não estaria aqui com esse microfone na mão se eu não estivesse de pé, né? Mas eu tenho plena ciência, essa experiência que Davi viveu aqui, eu tenho plena consciência que eu, como pastor, como cidadão, como filho de Deus, como um membro também do corpo de Cristo, muitas vezes fui socorrido, né, por alguns abissais. Muitas vezes Deus levantou soldados ou soldadas, né, para me trazer uma palavra no momento difícil. Pessoas que eu nem sei, que oraram por mim em momentos que de repente eu estava quase desistindo, ou quase, como diz o popular, né, chutando o pau da barraca. Quem aqui nunca pensou em chutar o pau da barraca? Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem nunca deu uma olhadinha para trás, né? Mesmo sabendo que os que olham para trás não são aptos para o reino dos céus, né? Quem lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. Então a caminhada com Jesus é para frente, né? E para o alto, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Então é olhando para o alto e para frente, né? Mas todo mundo aqui, com certeza, em algum momento, já foi tentado a pensar em desistir, né? Teve pastores que se abriram ali na nossa reunião de pastores na sexta-feira à noite. Teve pastores ali que abriram o coração, né? A gente teve um momento, era uma célula de pastores, né? E de dizer que, olha, quantas vezes eu pensei em desistir. Quantas vezes eu pensei em desistir. E eu tenho certeza que se todos os pastores tivessem a coragem de abrir o coração
e falar a verdade, eu tenho certeza que uma grande maioria, para não dizer todos, em algum momento já pensaram em desistir. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado por esforço, né? E desde os dias de João Batista, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então o reino de Deus é tomado com guerra, é com batalha, né? Tem versão bíblica que diz: o reino de Deus é tomado com guerra, com violência, diz algumas versões, né? Então há uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz. A única diferença da batalha que aconteceu entre os filisteus e o povo de Israel na época do rei Davi, para as batalhas que nós vivemos hoje, é que aquela batalha ali era uma batalha física, era uma guerra mesmo. Tinha espada, tinha escudo, tinha armadura. Eles viam, era uma guerra, ali morria gente. E morria mesmo, é de morte morrida, ou de morte matada. Né? E hoje, nós não travamos uma luta física, porque a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades e os poderes dominadores nas regiões celestiais. Então a nossa guerra hoje é uma batalha espiritual. Eu não tenho nada que lutar com a Dona Maria, graças a Deus. Muito menos com a Michela e muito menos com a Vera. A minha luta não é contra elas. A minha luta é contra principados, potestades e poderes do mal nas regiões celestiais. Então a batalha que nós vivemos hoje, ela é espiritual. E a Bíblia diz que nessa batalha espiritual, as nossas armas não é espada, nem escudo, nem capacete, essas coisas ali que eles usavam, mas são armas espirituais, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir sofismas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Então nessa batalha espiritual se usa armas espirituais, e você sabe quais são elas, né? Deus tem usado os seus servos, seus ministros nos últimos dias, para lembrar das 4 disciplinas espirituais. Quem lembra aqui quais são as 4 disciplinas espirituais? As 4 disciplinas espirituais precisam ser praticadas por todos nós. Quais são elas? Jejum, oração, meditação da palavra e louvor, né? Então são 4 formas, são 4 áreas que eu não posso deixar de praticar. Eu não posso deixar de louvar, eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de meditar na palavra, e eu preciso também jejuar, né? E diga-se de passagem, a nossa geração é uma geração que encontra algumas dificuldades para a prática do jejum, né? Porque o jejum, ele é um soco na cara da carne, né? A nossa carne não quer jejuar. A nossa carne, ela quer x-salada, pizza, né? Camarão, alcatra, picanha, maminha, né? Maionese, a lasanha da pastora Mena, né? O pastelão da dona Vera. Tem aí, o que é bom aí na tua casa aí? Não é lasanha, meu é empadão. É empadão, né? Ó, nem se come mais isso agora, né? Então, mas a nossa carne gosta dessas coisas, e não tem problema, né? A comida, ela junta pessoas, né? E Deus tem ministrado nos últimos anos. Eu até tive uma conversa, eu ouvi alguém falar aí, parece que a pastora Adriana estava aí na área, né? Uma das últimas vezes que a pastora Adriana esteve aqui em Canelinha, eu conversei com ela há um bom tempo sobre esse assunto, né? Que a nossa geração é uma geração com muitas doenças psicossomáticas. A nossa geração é a geração da ansiedade, é muita gente com depressão, é muita gente triste, é muita gente abatida e desanimada. E comida foi a estratégia que Deus usou para levantar a autoestima de Elias, quando se trancou numa caverna com medo de morrer, por causa de uma rainha chamada Jezabel, que estava perseguindo ele, queria tirar a vida dele. Elias se trancou numa caverna e pediu a morte. Um cara que tinha acabado de vencer uma grande batalha contra vários profetas de Baal, né? Eram 600, 300 de um time, mais 300 do outro, né? E ele venceu aquela guerra,
e houve uma grande perseguição. Ele se trancou numa caverna e queria morrer. Queria morrer. Alguém aqui já quis morrer? Não precisa se pronunciar aqui. Não precisa levantar a mão. Mas alguém aqui já disse: eu quero morrer. Eu quero morrer. Ou aquela conversa de Paulo ali, né? Quem já leu ali, acho que é Romanos capítulo 1. Eu não sei se é Romanos capítulo 1 ou se é 1 Coríntios capítulo 1. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. E agora, não é Romanos 1 não. Mas tem uma passagem aqui que Paulo ele vai dizer que ele preferia subir e estar com Cristo, né? Mas por causa dos irmãos, ele decidiu ficar. Depois eu procuro o endereço e passo para vocês, né? Então Paulo também, né? Paulo também teve seu momento de altos e baixos, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então Paulo teve também suas batalhas mentais, emocionais, suas guerras, seus conflitos internos, né? E teve um momento que ele vai dizer, escrevendo uma das cartas dele, ele fala: olha, eu preferia subir e estar com Cristo, que é muito melhor. Em outras palavras, se Jesus me chamar, me leva onde eu possa ouvir tua voz, meu, me leva. Eu vou, né? Mas por amor à igreja, sabendo do propósito que ele tinha, da missão que ele tinha, ele decidia ficar, né? Mas a verdade é que as batalhas vêm, as batalhas mentais, né? Como dizia Joyce Meyer, né? O campo de batalha da mente, né? O livro mais vendido, um dos livros mais vendidos no mundo, depois da Bíblia, né? O livro da pastora Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. Quem ainda não leu, eu recomendo, né? Está na hora da gente ler a segunda vez já. Eu acho que foi o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Eu escutei uma vez ele falando que acho que ele já tinha lido aquele livro umas 7 ou 8 vezes. É O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Por quê? Porque mesmo a Bíblia dizendo que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, essas coisas que tem que ocupar nossa mente, mesmo a Bíblia dizendo que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, guarda a tua mente, porque dele procedem as fontes da vida, tem hora que a gente não guarda direito. E vem os pensamentos, vem o contra-ataque e atinge a gente. E foi o que aconteceu com Elias ali na caverna. Veio um bombardeio, né? Na mente de Elias: eu vou morrer e eu quero morrer, né? E o que Deus usou para tratar com o problema emocional de Elias? Deus usou comida, né? Deus mandou um anjo ali que levou comida para ele. E Deus disse: ó, come, bebe e dorme, porque a viagem é muito longa, o deserto é longo. E aí Elias comeu, dormiu. O anjo veio de novo, come de novo, descansa, porque a viagem é longa. 2 vezes ele comeu, descansou e depois ele seguiu a viagem. E Deus vem primeiro vem um estrondo na caverna. Deus não estava no estrondo. Vem um vendaval. Deus não estava no vendaval, né? Deus não fala só no meio do barulho. Para aqueles que são pentecostais e gostam de fogo e língua estranha e reteté e glória a Deus, Deus fala nesse barulho também, mas tem hora que Deus fala com uma voz mansa e suave. Aí vem uma voz, uma brisa suave, e Deus estava ali, naquela voz. Aí Deus disse assim para Elias: Elias, o que fazes aqui? Levanta-te, vai, unge Israel, unge Eliseu em teu lugar, né? Quem aqui gostaria que Deus falasse assim para você: unge uma outra pessoa no teu lugar? Vida de profeta não é fácil, né? Então, o que Deus usou para levantar a autoestima do profeta? Foi comida. Então, eu conversava com isso com a apóstola Adriana. Como a gente vive uma geração com muitos problemas emocionais, não dá para viver o tempo todo jejuando.
Tem hora que você tem mais é que comer mesmo. Essas estratégias que nem Deus deu para a gente, né, do dia da família. É uma estratégia para ter comunhão, para comer junto mesmo, para estar junto, para comer e se divertir, se relacionar. Porque a igreja é isso também. A igreja precisa disso. Precisa desse tempo de comunhão. E a comida, quer queira ou não queira, a comida ela favorece, né, esses ajuntamentos, né? Então, foi gravada uma música, né, de uma cantora brasileira, né, a Tamires Garcia. Ela mora nos Estados Unidos, né? Que é uma música que marcou a época. E para mim essa música ainda não saiu de moda, né? A tua mesa cura. Acho que todo mundo aqui já viu essa música, né? A tua mesa cura, né? Ali tem vinho e pão, né? Então, a mesa, ela é curativa. A mesa, ela é curativa. Então, Deus não... Eu já preguei lá em Tijucas, eu preguei um culto só sobre o poder da mesa. E quantas mesas teve na Bíblia? Inclusive, quando Jesus ressuscitou, ele se encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos, eles não reconheceram que era Jesus. Jesus estava conversando com eles, caminhando com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Até o momento que eles sentaram na mesa e Jesus repartiu o pão. Aí naquele momento os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. Então a mesa tem poder de abrir olhos, né? A mesa tem poder de curar relacionamentos feridos. A mesa tem poder de restaurar muita coisa. Então eu creio que a nossa geração não vai dar para viver jejuando o tempo todo, porque em muitos momentos a gente vai precisar da mesa. Mas de tempos em tempos a gente precisa sim resgatar o hábito do jejum. Porque, como disse Jesus, tem castas de demônios que só saem com jejum e oração, né? Então, tem algumas guerras que talvez a gente ainda não venceu, porque talvez nós vamos precisar pagar um preço de jejum e de oração maior do que o preço que a gente está pagando. Amém? Então, amados, para não sair muito do foco principal do texto que a gente leu, desmarquei agora. 2 Samuel. 2 Samuel 21, né? 21:15. Davi, que outrora havia vencido uma batalha, agora nesta batalha ele quase morreu, né? E a gente conversava ali na sexta-feira. Nenhum de nós está autorizado a viver sozinho. Nenhum de nós está autorizado a achar que pode caminhar sozinho nessa terra. A Bíblia diz que o que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sozinho, dizia o pastor Alexandro, né, que foi nosso discípulo, uma frase que Deus deu para ele há muitos anos atrás: eu sozinho não sou noivo. Então, nós fomos criados para... O projeto de Deus é: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, a palavra de Deus vai dizer, né? 1 Coríntios 12, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo.
O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Amém, amados? Então, a palavra de Deus deixa claro que nós fazemos parte de um corpo. E cada membro desse corpo tem uma função. E o olho não vai conseguir andar longe da orelha, a orelha não vai conseguir andar longe do pé. Ao bem da verdade, existem momentos que nós precisamos ficar sós, né? Isso se chama períodos de solitude, né? Jesus tinha momentos de solitude, onde ele ia para o deserto e ficava sozinho, ou ele pegava um barquinho e ele ficava sozinho. Então, para orar, tem horas que nós precisamos ficar sós com Deus, né? Maria escolheu a boa parte, né? Ficou aos pés de Jesus ali. Ela queria estar aos pés dele, e daqui não sai, daqui ninguém me tira. Então tem horas que eu preciso ficar sozinho. É importante também faz parte, mas eu não posso achar que eu vou ficar sempre sozinho, né? E nós precisamos, eu digo para vocês, que eu vou falar agora, preste muita atenção no que eu vou falar. Eu digo para vocês, sem medo de errar, com toda certeza no que eu vou falar agora, um dos maiores problemas da Igreja de Jesus nos últimos anos foi a dificuldade de se abrir com as pessoas certas na hora certa. Hoje de manhã eu ministrava ali para o casal sobre a comunicação, a importância do diálogo no casamento. Diálogo e comunicação pode salvar um casamento, como também pode destruir um casamento, né? Primeiro pecado da humanidade, você se lembra? A serpente falou para Eva, se ela comesse do fruto, não ia acontecer nada, né? E a Eva comeu, deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu, né? Tem um livro que foi escrito, que diz que também ficou muito famoso esse livro, né? O Silêncio de Adão. Adão estava o tempo todo do lado de Eva, ele viu Eva pecando, ele viu tudo acontecer, e inclusive comeu também, e ficou mudo e calado. Então, silêncio destrói relacionamento. Silêncio foi o que ocasionou o primeiro pecado da humanidade aqui na terra, né? Porque lá no céu, Satanás já tinha aprontado com Deus, querendo tomar o trono para ele, né? Mas aqui na terra, tudo começou por causa do silêncio de um homem, né? A negligência do papel sacerdotal. O homem se calou e deixou a mulher pecar. Então, veja que o silêncio é muito perigoso. E, voltando naquele texto sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se eu não aprender a abrir o meu coração com as pessoas certas, na hora certa, para falar o que eu estou sentindo, ou o que eu estou vendo, o que eu estou concordando, o que eu não estou concordando, se eu não abrir meu coração, esse coração pode ficar ferido, pode acumular algum tipo de lixinho ali, e daqui a pouco esse lixinho se acumula com mais um lixinho, e daqui a pouco se acumula com mais um lixinho, e daqui a pouco é tarde demais, né? Eu vivi isso com o meu líder. Né? Eu tinha algumas diferenças com o apóstolo Carlos, e infelizmente eu deixei passar o time de abrir meu coração e dizer: apóstolo, ó, a gente tem que conversar sobre isso, temos que conversar sobre aquilo, eu não estou achando legal isso, eu acho que isso pode ser feito desse jeito, eu acho que isso pode ser feito daquele outro jeito. Eu deixei passar o tempo, o meu coração acumulou lixinho. Quando eu pensei em conversar com ele, já era tarde demais. Porque às vezes o nosso coração já está tão intoxicado, já está tão doente, que não dá mais tempo. E aí é por isso que muitas pessoas acabam mudando de igreja, né? E de igreja não, porque existe uma única igreja, né? Mas mudando de denominação. E às vezes nem era plano de Deus para você mudar. Quando é plano de Deus para a gente mudar de denominação, Deus fala, irmãos. Deus fala. Deus não é... O nosso Deus é um Deus vivo. Ele é real. Ele não é um pai
um pai negligente. Ele é um pai justo, ele é um pai bom, que fala com a gente, né? Eu cantei ontem ali em Tijucas, né? O véu que separava já não separa mais. Nós temos livre acesso à presença dele, o nosso Deus fala. E você acha que tomar uma decisão tão séria como mudança de denominação, você acha que Deus não vai falar? Deus não é louco, não é doido. Se ele tiver um projeto para mim mudar de denominação, ou mudar de cobertura espiritual, ele vai falar. Se ele não falar, não seja louco de sair por aí tomando decisão sem ouvir a voz de Deus. Porque se Deus não falar, eu não vou ter a bênção dele. Eu posso até ir. Deus nunca vai desistir de mim. Mas eu acredito que tem um plano A para todos nós. Se a gente querer um plano B, é que nem no casamento. O plano A é o primeiro casamento. Aconteceu alguma coisa, houve traição, aconteceu alguma coisa muito grave, e aí aconteceu lá que você precisou divorciar, e aí você entrou no segundo casamento, né? Eu sei que tem alguns aqui que já estão no segundo casamento. Ok, não estamos condenando essas pessoas. Acontece, tem gente que já está até no quinto casamento, né? Aquela mulher da Bíblia, ela já tinha passado 5 maridos e o que ela tinha nem era dela. Então isso acontece no mundo que a gente está. Mas o plano de Deus é o que Deus uniu, não separe o homem. O plano de Deus, exemplo do pastor Dalci e pastora Mena. Um único casamento, sempre até o fim. O meu também, graças a Deus, estamos se mantendo, né? Esse ano completa 30 anos de namoro. Aleluia. Porque a gente já tinha Jesus, mas era mais fácil. Começamos bem, graças a Deus, com Jesus no barco. Então, amados, não tenha medo de procurar o seu pastor, sua pastora, um irmão de confiança, ou até mesmo um terapeuta, um psicólogo cristão, né? Para abrir teu coração e para compartilhar o que está te incomodando, né? Nós precisamos fazer isso, é necessário fazer isso. Nós fazemos parte de um corpo. Deus está dando para essa igreja uma oportunidade de recomeçar e recomeçar certo. Porque nós sabemos aqui que no passado esta igreja enfrentou algumas dificuldades nessa área, né? E agora, principalmente nesse momento, quando vai recomeçar uma nova célula de mulheres, vão recomeçar certo, cortando o mal pela raiz. Se aparecer algum tititi, algum fififi, corta rapidinho esse mal. Não deixa se criar, irmãos. Porque um pouquinho de fermento, a Bíblia diz, leveda toda a massa. É só um pouquinho de fermento. Toda dona de casa aqui que já usou fermento sabe o poder do fermento, né? Então, irmãos, não está concordando com alguma coisa que viu na célula, que viu na igreja, tem uma opinião diferente, faça que nem a irmanice, né? Irmanice não dá tempo, irmão. Se tem alguma coisinha, ela já vem. Pastor Cristian, Pastor Cristian, tudo bem, irmanice, está certo, vamos fazer. Verdade. Pastor Cristian, a agenda do ano, Pastor Cristian, tem que preparar a agenda do ano todo. Calma, irmanice, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Eu estou conseguindo fazer a agenda do mês, já é uma vitória, irmão. Porque nem a agenda do mês a gente tinha antes, agora a gente já tem a agenda do mês. Daqui a pouco a gente vai ter agenda para 2 meses, para 3, já vai ter para o ano todo. Ano que vem, em nome de Jesus, vamos ter para o ano todo, porque agora já tem um esqueleto de 2026, né? Aí 2027, se Jesus não voltar. Então, amados, esse é o caminho. O caminho é esse. Aconteceu qualquer coisa, procure a gente. Procure a gente, não tenha medo de falar, né? Ninguém aqui consegue ver tudo. A gente é humano, né? A gente também tem nossas crises, tem os nossos dias mal, tem hora que a gente não está vendo nada também, né? Tá uma névoa assim. Então a gente precisa uns dos outros, porque a gente é um corpo.
Ninguém aqui, eu dependo dos pastores que estão sobre a minha vida também, apóstolo Wagner, apóstolo Leandro e apóstolo Renê, mas eu também entendo que eu também dependo de vocês, e dependo do corpo em geral, né? Como foi bom poder participar ali de uma reunião com outros pastores, de uma denominação que não necessariamente é a nossa, mas é o corpo de Cristo, e eu fui abençoado, e o pouco que eu recebi lá já estou trazendo para vocês, como participei lá do CAPES, né? Lá da igreja do pastor Maico, e também foi uma bênção, né? Então, nós somos um corpo, e como corpo nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ser transparentes uns com os outros, ser sinceros uns com os outros, levar a carga uns dos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. Por quê? Porque somos um corpo, e esse corpo ele só funciona com a justa cooperação do corpo. E eu quero encerrar com esse texto que eu já conhecia, mas como foi bom relembrar. Efésios capítulo de número 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Vou começar do 11 ali, né? Eu gravei até um videozinho essa semana no meu Instagram. Eu postei esse vídeo, mas eu sei que talvez nem todos tenham visto. Então, Efésios 4, 11, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor, presta atenção aí, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu conversava lá com a pastora, acho que é Cindy, que é filha do pastor Jamir, sobre esse versículo, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você pode colocar a mão no peito assim, você repetir assim comigo: eu faço parte de um corpo e preciso cooperar com a minha parte. Amém? Então nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo cresce com a cooperação de cada parte do corpo. Cada membro tem uma função. Imagina, se o olho parar de enxergar, o corpo fica na escuridão. Se o rim parar de filtrar as impurezas do corpo, as toxinas do corpo, esse corpo vai ficar doente, né? Fígado. Se o estômago parar de funcionar, esse corpo não vai conseguir mais ali digerir o alimento, fazer com que esse alimento se transforme em glicose, né? Que vai depois para as veias, para o sangue, para a corrente sanguínea, fazer o corpo funcionar, que é a glicose que toca tudo no nosso corpo, né? Para aqueles que se alimentam de carboidrato, né? E frutose,
Para quem não se alimenta de carboidrato, aí é outro fonte. É os corpos cetônicos, né? Pastor também é cultura, né? Ou você se alimenta de glicose ou de corpos cetônicos, né? Quem come carboidrato se alimenta de glicose. Então cada parte do corpo tem uma função, e cada função é importante. Eu sei que tem algumas pessoas que precisaram remover a vesícula biliar, né? Meu sogro é um, né? Que precisou remover. Então, essas pessoas, elas continuam vivendo e funcionando. Mas eu não sou especialista do assunto, né? Mas com certeza, quem entende do assunto, se for pesquisar a fundo a função da vesícula, está fazendo falta. Faz falta, né? Por quê? Porque Deus criou a vesícula. Então ela tem uma função. A mesma coisa nós aqui, ó. Pode ter certeza absoluta. Tem pessoas que foram escolhidas por Deus para fazer parte dessa denominação aqui. E que nesse momento não estão aqui. Estão em algum outro lugar do corpo. O corpo está funcionando sem elas? Está. Mas está fazendo falta. Por quê? Porque elas deveriam estar aqui. Porque elas fazem parte daqui. Estão entendendo? Então, o projeto de Deus é que cada membro esteja no lugar certo, ocupando a sua parte, usando o seu dom, usando o seu talento, usando aquilo que te compete, para que o corpo funcione perfeitamente. Então não deixe o inimigo colocar na tua mente também que você não é importante no corpo, porque de repente o teu dom não é o melhor dom. Ah, porque o meu dom não é o dom de pregar, ou o meu dom não é o dom disso, ou o dom daquilo. Não, irmão. Cada parte do corpo é importante. Não importa o dom que você tem. Todo dom é importante. Todo mundo aqui precisa do teu dom, né? Talvez alguns de nós aqui nunca na vida tinha prestado atenção que na Bíblia tinha um soldado de Davi chamado Abissai. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar em Pedro, João, Tiago, no barquinho, né? No mar da Galileia. Todo mundo já ouviu falar em Paulo, todo mundo já ouviu falar em Davi, em Saul, em Golias. Já ouviu falar, né? Em Samuel, Daniel, Jeremias. Mas talvez aqui quase ninguém ouviu falar que existia um camarada no exército de Davi chamado Abissai. Pois é, esse cara que aparentemente é até insignificante, que muitos aqui talvez nem nunca ouviram falar que ele existia, salvou a vida do rei. Não é qualquer coisa não, era o rei de Israel, que por causa de alguém que estava no anonimato ali, foi salvo. Salvou a vida. Então, amados, eu posso, como dizia o pastor, né? Eu posso estar me sentindo o caquinho de telha que coçou a ferida de Jó, mas até o caquinho de telha serviu para coçar a ferida. Então tem momentos da tua vida e da minha vida que a gente vai estar se sentindo um caquinho de telha, mas até caquinho de telha serve para coçar a ferida de muita gente. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Amém? Vamos ficar de pé? Porque hoje é noite de ceia, amém? Glórias a Jesus. Pastor Dalcinho quer fazer a ceia, pastor Dalcinho? Pegar ele de surpresa assim? Vem cá, vem cá. Eu abro aqui a Bíblia aqui, ó. Eu deixo até abertinho aqui para ti aqui, ó. 1 Coríntios 11 aqui, ó. Vem aqui em cima, pai. Está o pastor Dalcinho para trabalhar. Aposentei. Se quiser vir aqui. Amém. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23.
Pois eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, toda vez que nós comermos, toda vez que nós bebermos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, né? Até que Ele venha. Nunca deixe de tomar a ceia, porque a gente pecou. Qual é o dia que a gente não peca? Todo dia a gente peca, né? Pensamentos, por palavras, por tantas coisas. Mas na hora da ceia, a gente pede perdão a Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que comer indignamente, né? Então, a gente não pode, a gente tem que pedir perdão, porque nós não somos dignos de nada. Nada. Toda vez que nós comemos esse pão, bebemos esse cálice, nós temos que pedir perdão a Deus, pelos pensamentos ruins, pelos palavreados, e aí nós somos dignos de tomar a Santa Ceia. Amém? Então, no momento que nós participarmos dessa ceia, todos podem chegar até a mesa. Pode chegar e Deus. Deus não é mim. Deixa para depois. Queria aquela passagem da Bíblia aqui para comer em casa antes da ceia, proibido. amém. Então, comemos do pão, que é o corpo do nosso Senhor. Amém. Bebemos do cálice, esse suco de uva, que representa o sangue do Senhor, derramado naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Tomarmos essa santa ceia, meu Deus. Temos grato a Ti, meu Pai, pelo Teu perdão que o Senhor nos dá todos os dias, pela Tua misericórdia que sempre tem nos alcançado, pela Tua compaixão, pelo Teu perdão. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a Jesus. Amém. Vamos encerrar
Já que hoje é culto de ceia, vamos encerrar com uma música Eu Preciso de Você. E aí você vai ter oportunidade, né, de dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, desejar a ela uma semana de bênção e de vitória também. Em nome de Jesus, uma outra notícia, né? Boas notícias do Evangelho, boas notícias. Ontem pela manhã, né? O maquinista veio aqui, já prepararam a tubulação interna do fio que vai ligar a placa, né? Provavelmente na semana que vem. Essa semana o eletricista começou o serviço, ele vai terminar essa semana, então provavelmente semana que vem a placa já vai estar iluminada, né? Agora a nossa igreja tem uma placa e vai estar iluminada. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Então vamos lá. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção do Senhor alcance cada um de nós durante toda essa semana, durante todo esse mês, a honra e a glória do nome de Jesus. Amém.